Por que pensar sobre a ética? A ética é uma palavra, um conceito que está presente tanto no nosso cotidiano, sendo apresentada, por exemplo, em noticiários, textos jornalísticos, em rodas de conversa, até mesmo de maneira informal, e é também um conceito muito importante, muito basilar no campo da filosofia. A ética é um dos segmentos específicos onde a filosofia se debruça a fim de identificar, de levantar importantes perguntas, questionamentos a respeito da nossa existência, da maneira como nós interagimos uns com os outros, dos valores que embasam as nossas ações, aquilo que nos motiva. Então, vamos conhecer mais. Começando com a ideia de ética das virtudes. Assim como aparece aqui, a ética das virtudes foi proposta inicialmente pelo filósofo Aristóteles desde a Antiguidade Clássica, em um livro que o Aristóteles intitulou Ética a Nicômaco. E nessa obra ele introduz essa ideia de ética, ele discorre sobre ela, falando sobre o eudeminismo, ou ainda o que nós podemos entender de forma bastante simplificada sobre a felicidade. Qual que é o significado da felicidade? Como que nós vamos orientar a nossa busca, as nossas ações, o nosso dia a dia, em nome de alcançarmos essa felicidade? E essa, sem dúvida, é uma questão muito filosófica, porque o que significa felicidade para uma pessoa, com certeza, não é o mesmo significado de felicidade para uma outra pessoa. E, particularmente, quando nós lidamos com o contexto social, esse se torna um desafio ainda maior. Como atingir uma linguagem sobre felicidade que seja comum a todos, que de alguma forma não contrarie as expectativas, as ambições, os desejos que uns e outros indivíduos possuem? Então, essa obra do Aristóteles, ela serve como um importante marco, um dos principais alicerces para essa reflexão sobre o lugar que a ética ocupa na sociedade e sobre como que o ser humano, em geral, ele impulsiona a sua vida, as suas ações, as suas práticas, os seus pensamentos, em busca de alcançar essa felicidade, essa sua realização. Continuando. Segundo Aristóteles, a ética, ela não pode ser só um hábito, uma capacidade natural ou mesmo uma habilidade inata. Ela deve ser o produto da educação e do cultivo dos bons hábitos. É uma espécie de segunda natureza, conforme o autor desenvolve. Ou seja, a ética não é uma mera disposição psicológica, mas um modo de ser. Então, veja que interessante, uma postura ética, ela não está automaticamente dada logo de início com a simples existência do indivíduo. O Aristóteles, ele abre essa prerrogativa para o entendimento de que a ética, ela só pode ser alcançada por meio desses bons hábitos, por meio do cultivo do conhecimento, por meio de uma espécie de uma segunda natureza. Segunda natureza, sim, porque o ser humano ele nasceria para ir em busca da sua felicidade, mas para cultivar essa busca de forma sábia, precisaria se pautar, se orientar, portanto, por princípios éticos. Continuando. Outra grande referência, e daí dando um grande salto cronológico, apenas para apresentar de forma resumida algumas dessas principais abordagens da ética, nós podemos mencionar aí a reflexão realizada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, em que ele intitulou A Ética
do dever. Ética do dever. Para o Kant, o homem é um ser racional, capaz de se regular por leis que impõe a si mesmo. Daí essa ideia de dever, de cumprir, de se ordenar, de se sistematizar, de se autorregular, por leis que o próprio ser humano estabelece. Tem aí uma reflexão sobre a abordagem deontológica que envolve os princípios dos direitos e dos deveres universais. Veja que interessante, porque apesar de nós estarmos tratando sobre essa reflexão ética pela perspectiva do Immanuel Kant, por meio dessas leis que o ser humano ele se autoestabelece para si, no sentido de refletir sobre os seus deveres, há também já uma base fornecida pelo filósofo para a própria reflexão sobre cidadania, no modo como nós entendemos hoje o conjunto de direitos e também de deveres que o cidadão possui. Então, é uma referência bastante importante de ser apontada. E ainda no último tópico, segundo uma própria citação do Kant, acompanhe. Age de modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio legislador universal. Então, em outras palavras, isso significa que, a partir do momento em que o ser humano ele estabelece as suas formas de conduta, de modo a refletir se essas formas de conduta poderiam ser tomadas como parâmetro universal por todos os outros indivíduos, isso representa um caminho em direção à ética do dever. Agora, se o ser humano ele adota algum tipo de postura, de prática, de ação que faça ele mesmo ficar na dúvida, né? Será que esse comportamento poderia ser universalizado? Então isso nos distancia de um compromisso dessa ética do dever, com essa auto-ordenação por meio dessas leis, de forma bastante sucinta. E ainda mais uma reflexão que podemos realizar é por meio da discussão entre outros diferentes pensadores, no que envolve, por exemplo, a ética consequencialista. Ela foi proposta por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, em diálogo com uma ideia de ética normativa, que significa essa ética normativa. Os atos são corretos se trouxerem benefícios a um número maior de pessoas do que se não fossem adotados. E ainda se suas consequências são pelo menos tão boas quanto as de qualquer outra alternativa. Então, pensando nessa ética também que pudesse se apresentar enquanto norma. A ética consequencialista, pensando nessas consequências. Então, de forma bastante sucinta, aqui foram apresentados alguns desses pensadores que figuram como importantes referências nessa discussão sobre a ética, um princípio tão basilar na filosofia. Dilemas morais. A vida em sociedade, ela apresenta uma série de desafios, porque afinal de contas, nós indivíduos somos diferentes uns dos outros pela nossa trajetória de vida, pelos nossos interesses, afinidades, pelos gostos. E no momento em que essa vida coletiva, social, ela está se concretizando, em muitos aspectos podemos nos deparar com esse choque de valores, inclusive, o modo como alguns indivíduos vão embasar suas ações, convicções, pensamentos em determinados valores que são distintos dos valores que servem como base para outro grupo de sujeitos.
Então, nesse momento, com esse tema de dilemas morais, a ideia é não só identificar o que é a moral, mas também tentar aproximar essa discussão do nosso contexto. Vamos conhecer. Os dilemas morais envolvem a complexidade do exercício da liberdade de escolha em situações do dia a dia. As escolhas são fundamentadas em princípios e critérios de valoração. Envolvem a consciência moral, ou seja, a capacidade do sujeito para avaliar e julgar as ações, motivações das pessoas. Então, tem algumas palavras sínteses aqui, algumas palavras-chave que eu gostaria de destacar para que você apreenda, né? Que envolve esse exercício da nossa liberdade no dia a dia, que nessa nossa consciência moral, às vezes entra em confronto com as ações, as motivações de outras pessoas que se orientam por outras formas de julgamento, de avaliação, de critério. E essa moralidade que nós utilizamos como base das nossas práticas, elas são fundamentadas em princípios e critérios de valoração. Ou seja, cada um de nós, cidadãos, seres humanos, né, nós carregamos um conjunto de princípios, de valores, que figuram aí como estruturas das nossas ações, que alicerçam as nossas atitudes no dia a dia. Agora, nem sempre elas vão ser universais. E isso faz com que, em determinados momentos, isso entre em choque, né? Então, lidando com esses dilemas morais. Avançando. Então, uma reflexão a respeito dessa problemática. Pensando a partir de uma situação mais específica, quais os principais dilemas no Brasil que foram encontrados para enfrentar a pandemia do Covid-19, por exemplo? Então, duas perspectivas distintas são aí apresentadas. Uma delas orientada por solidariedade e generosidade, cuidado com os outros, podemos dizer que valores altruístas. A outra perspectiva envolvendo a individualidade, a autoproteção e a autopreservação. Isso fazia com que, por exemplo, muitas vezes o indivíduo nessa autopreservação atendesse de forma prioritária aquilo que era do seu interesse, do que exatamente uma reflexão na direção da primeira perspectiva, com um posicionamento mais altruísta. Então, isso exemplifica, de forma bastante sucinta, essa grande multiplicidade de opções, né, existentes na nossa sociedade. Continuando. E ainda sobre a moral, veja, o que é a moral, afinal de contas? A moral é um preceito que regula o comportamento. É uma produção cultural, um hábito consolidado como verdade, uma prática de conduta que organiza as relações dos indivíduos em sociedade. A moral é dialética, envolve princípios éticos e a concretude do existir de forma universal, temporal, envolve o social e o pessoal. Refere-se ao compromisso e à responsabilidade pessoal, coletiva e política. Nesse sentido, vale a pena uma breve explanação a respeito desse significado do que é a moral, porque ela possui uma base direta com a dimensão cultural.
com a dimensão social, que faz com que os valores que um determinado indivíduo adote, persiga, perpetue, esteja em consonância com o contexto daquele grupo no qual ele se insere. Então, por exemplo, se nós partirmos da perspectiva de um grupo distinto, pode ser que os valores existentes, eles também apresentem distinção. Então, é só alguns conceitos, né, para dar o tom de como que isso vai se apresentar na nossa sociedade de formas bastante variadas, múltiplas e complexas.